Opa, galera, e aí, gente, beleza? A gente vai para mais uma aula aqui, aula 4. As três primeiras aulas foram dentro de um blocão de economia, né? Comércio, bloco econômico, como que hoje em dia a gente opera no setor financeiro e econômico no mundo. E hoje eu vou começar um bloco de industrialização espaço urbano, porque é um processo muito junto do outro. Industrialização em si, ela é bastante chegada das últimas três aulas que vocês viram, né? Aquela parte lá é a parte mais empresarial, mais empresa. E a indústria é a dinâmica, o processo por trás da empresa, né? Então, preciso dar essa aula para vocês. A gente vai vendo ela aí ao longo dos slides. E eu vou começar. Eu dei blocos econômicos para vocês. Agora a gente vai ter indústria, né? Revolução industrial. Primeira e segunda aula vai ser sobre indústria. E a terceira já começa o espaço urbano, cidades. Depois eu tenho que dar para vocês demografia. Vou falar para vocês de demografia, estudo da população, né? Um estudo estatístico da população. Espaço rural, tenho que falar para vocês. E logística. Então a gente vai caminhando nas aulas. Geopolítica tem matéria ainda, sabe? Tem coisa legal ainda. E aí eu decidi começar por essa parte mais financeira, econômica, industrial, urbana, que cai bastante na prova. Então a gente vai tomando esses passos. Esse slide aqui é para introduzir vocês à Revolução Industrial, por que a gente tem que estudar, como que a indústria evoluiu, como que a gente hoje em dia tem acesso aos produtos que a gente tem contato na sua rotina, da onde que eles vêm, como que foi esse histórico, como que faz para existir essa dinâmica, essa lógica de produção. Esse gráfico aqui é para vocês verem bem aqui, ó, nessa linha divisória aqui, nessa linha cortando, como que a primeira revolução industrial, que foi na Inglaterra, British, né, britânica, como que ela foi um marco na humanidade. E essas linhas do gráfico significam expectativa de vida, dinheiro per capita da humanidade, aumento da porcentagem de pessoas não vivendo em extrema pobreza, a energia usada nas transformações nos processos humanos, né? Energia, acredito eu, de petróleo, de gás, de carvão, do setor energético, de como que ele é usado para a transformação e a feitura de produtos, certo? Esse aqui, capacidade de fazer guerra, é meio ignorado no atual caso, mas óbvio que os conflitos aumentaram, né, conforme a Revolução Industrial foi um marco histórico. E a porcentagem das pessoas vivendo sob uma democracia aumentou bastante. Se hoje em dia a gente existe como ser humano, é por causa da primeira Revolução Industrial. É o fato histórico com maior relevância dentro da área... dentro do estudo histórico da economia, né? E aqui tem duas definições, tem sobre fábrica e indústria, né? Duas definições. Eu gosto bastante de como que essa definição aqui orienta a gente. Conjugação do trabalho e do capital para transformar a matéria-prima em bens de produção e consumo. Indústria é isso, gente. É transformar matéria-prima, uma commodity, um recurso natural, algum fator, alguma matéria, alguma coisa origem, em uma coisa final que você vai utilizar no seu serviço, na sua necessidade de uso desse produto, né? E a indústria também é uma atividade secundária. Essas atividades secundária, primária e terciária são setores da economia e a indústria se encontra no secundário. O primário é mais voltado para as matérias-primas, para o extrativismo, né? E o terciário é o setor de serviços consumidores. A maioria das pessoas vive hoje englobada no setor terciário dos serviços, nas grandes cidades, até mesmo nas cidades do meio rural, sabe? Hoje em dia você não tem distinção de campo e cidade. A tecnologia que chega na cidade tem no campo, mas a história e a cultura de cada lugar com certeza é diferente. O campo ainda é marcado como campo e a cidade ainda tem seus traços culturais e históricos de cidade, certo? E esse é um gráfico aqui dos ciclos das revoluções industriais, as principais fontes de energia e de
matéria-prima e das principais tecnologias. A primeira revolução industrial pega esse máquina a vapor, ciclo hidráulico e carvão como matéria-prima assim também. A indústria têxtil era pioneira. E temos o surgimento e evolução das ferrovias, a indústria da siderurgia como indústria de base aqui. E logo em seguida, na segunda revolução, tem o petróleo, eletricidade e químico. O ciclo do petróleo já é na segunda revolução. Esse da eletrônica já é na terceira, caminhando para uma quarta revolução aqui em verde, que é o ciclo da informática, né? Então, essa divisão aí ajuda a gente a entender um pouquinho de como que foram as matrizes, a organização das revoluções. E aí, dando continuidade aqui, a gente chega na primeira revolução industrial. Vocês podem ver que a importância dessa matéria é para você entender como hoje em dia o ser humano só consegue coexistir, existir a partir, claro, da inteligência do homem, da capacidade científica, da capacidade de organização do bicho Homo sapiens, né? Em transformar o meio que ele vive em um meio mais favorável à sua própria existência, sabe? Indústria, se você for resumir em uma linha, é como que eu construo um processo e uma infraestrutura para tornar minha existência melhor a partir dessa matéria-prima aqui, e eu preciso obter esse outro produto aqui que vai sanar meus problemas atuais. Pega essa linha e multiplica para vários cenários diferentes, vários universos variados, que você vai ver o motivo do ser humano estar vivo por causa das revoluções industriais. Justamente para atender uma maior quantidade de pessoa viva e a maior necessidade dessas pessoas vivas de produtos, certo? A primeira revolução industrial, ela é marcada pela Inglaterra, pelo carvão como fonte energética, pela indústria têxtil, pela Inglaterra já falei. O que eu posso mais falar de importante dela? Pelo êxodo rural, pela tomada do governo das propriedades rurais como uma propriedade do governo e que possa ficar à venda como propriedade privada, certo? E todos esses fatores marcam a primeira revolução industrial. Essa aqui é a máquina a vapor, né? Ela é movida a carvão e alguma outra fonte energética, mas na época da primeira revolução industrial a carvão, esquenta a água, faz vapor e vai mover as turbinas, engrenagens e todo o processo mecânico para gerar energia usada ao longo da linha de produção, né? Um fato marcante da primeira revolução industrial era a mão de obra. Como é que era a sociedade, o setor social, a política? Olha, a política em questão trabalhista zero, né? A primeira revolução industrial, como pioneira de um processo humano, também não estava preparada para nada, né? Então, tudo era novidade, não existia política trabalhista. Tava se formando as classes trabalhadoras e de patrão, não existia proletário burguês antes, né? Foi surgido nessas épocas, nesses contextos. E criança também, assim, criança era mini adulto. Se a gente está pensando em 1780, até então, a maioria das crianças trabalhavam em fazenda, trabalhava no setor agrário, né? No setor primário da economia. E óbvio que uma criança, nessa época, não tinha a sociedade de consumo que hoje em dia tem. Então eu digo pra vocês, hoje em dia existe ReHap, Mattel, existe um setor todo da indústria de consumo voltada para o que é criança. Então, na verdade, a criança pode até ter surgido a partir do mercado. Mas nessa época aqui não existia mercado, então criança era mini adulto. E um mini adulto no campo não significa que criança não tinha criatividade, não tinha a biologia de uma criança. Ela ia querer brincar, né, gente? Criança brinca desde que criança é criança. Mas o contexto social botava essas crianças num meio de trabalho. E se dane, se dane. A primeira revolução industrial, o trabalho infantil, era usado em larga escala. E principalmente nessa indústria pesada. Essas crianças retiravam carvão, elas estão sujas com certeza. Trabalhava, além da sujeira de trabalhar na indústria, como você pode ver, elas provavelmente retiravam carvão também. Esse aqui tá rindo. É de nervoso. Só pode. E a situação trabalhista não existia, tanto que criança estava em situações insalubres, não existia nenhuma situação favorável que pudesse eles trabalhar, né? As cidades eram assim,
O processo de urbanização, cidades já existiam, mas elas ficavam relegadas a uma parte mais burocrática, administrativa, e as famílias reais ou as democracias e as repúblicas ficavam mais nessa parte da cidade, né? A cidade era mais voltada para a parte financeira de um país, de quem já era país nessas épocas. Mas o processo industrial se acumulou muito nas cidades. Então, imagina a sua vida aqui em um lugar como esse. Tinha comunidade de habitação próximo da fábrica. Essa poluição toda, essa fumaceira do caramba ia parar na casa de todo mundo. Era uma situação hospitalar horrível. Ninguém tinha uma condição boa de viver. Uma qualidade de vida zero, né? E é bom vocês puxarem pro lado ambiental. Foi com a primeira revolução industrial que a gente teve um grande impacto na emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa, né? Então, o aquecimento global, esse processo que é natural, foi intensificado aqui nas primeiras a partir das revoluções industriais. Começou na primeira em larga escala, a atividade do homem interferindo no meio ambiente, né? Isso aqui, vocês não podem deixar de aprender sobre primeira revolução industrial sem levar na cabeça esses atos de enclosure, né? Cercamento. Eram atos do governo para confiscar a terra produtiva da pessoa do campo. Eles confiscavam a terra e tornavam ela adquirível pela venda. Então eles estavam querendo privatizar o campo. E quem era produtor no campo, e aí, o que faz da vida? Vai para a cidade trabalhar em indústria, né? A gente tem um massivo êxodo rural a partir dessa medida. O Estado passou a fazer essa privatização justamente para controlar melhor e suprir melhor as indústrias nas cidades, né? Era o que estava gerando mais riqueza para esses estados, nações. Então eles botaram uma cultura do campo de subsistência ao chão, né? E começaram a pensar mais no lucro dos grandes empresários que estavam surgindo. E o campo tinha muita criação de ovelha para fornecer matéria-prima de lã para as empresas, né? Então, muita da agricultura foi voltada para a criação de caprinos, para propiciar a origem de lã e outras matérias que eram usadas na indústria, né? Indústria têxtil, principalmente. E aí a segunda revolução industrial, tá aqui a característica para vocês. Ela foi... O pioneiro foi os Estados Unidos, deixou um pouco de ser a Inglaterra. E ela foi se expandindo. A primeira revolução industrial, ela ficou na Inglaterra, mas ela também aconteceu depois de um tempo nos outros países, galera. Show, né? A Inglaterra foi pioneira, mas não foi a única. Ela só foi a primeira. Assim como na segunda já teve o pioneiro os Estados Unidos, mas não foi o único. Ele teve um maior avanço tecnológico nas suas indústrias, o que foi uma marca dele, né? As principais características da segunda revolução industrial. A gente pode ver o surgimento de muitas das multinacionais que hoje em dia existem. Elas surgiram lá. E você tem aí uma lista delas. A segunda revolução industrial, na primeira já surgiu. Já teve o início de bastante de fábrica de médio porte, né, indústria, e que depois virou empresa, mas na segunda é onde teve em maior escala o surgimento de empresas. Os caras eram pioneiros, eram as pessoas businessmen, né? A pessoa chegava e falava que quero montar uma fábrica de energia aqui. O cara tinha que ter algum capital, se ele conseguiu juntar, e ir gerando capital a nível de manter uma empresa dele, né? Pois bem, aqui temos um grande businessman, um grande empresário, o CEO da sua época, o Henry Ford, e um Ford T aqui, o carro mais popular da época da indústria automobilística. O Ford é o famosão criador da linha de montagem, né, do processo de fabricação fordista, e lá nos Estados Unidos ele trouxe esse surgimento tecnológico para os Estados Unidos e depois para o mundo com as exportações, né? A gente também tem lá no EUA as matrizes energéticas da segunda, petróleo e energia, né? Mas ainda era usado o carvão, nunca que vai deixar de dizer. Uma revolução industrial, ela engloba a outra, certo? Então surgiu aqui petróleo, gás, petroquímica, siderurgia, grandes indústrias de base.
e a energia elétrica também surgindo, Thomas Edison e a lâmpada, né? Foi o cara que conseguiu fazer essa lâmpada aí, mas foi o que talvez melhor tenha vendido a propaganda da lâmpada. Tiveram outras pessoas investindo no surgimento de uma lâmpada. Thomas Edison ganhou essa corrida, essa disputa. E não só o Ford era o principal, mas também não era o único produtor. Os grandes não são únicos, certo? Eles são bons em marketing, eles vendem muito bem a imagem deles, mas não são únicos. A questão é você vender a imagem. Se você vender bem, você vai ter a sua posição na história guardada. E a linha de montagem do Ford lá, o cara do carro, ela tem seus problemas, né? Aqui é o Tempos Modernos de Charlie Chaplin. E alguns dos problemas da linha de montagem foi inovador no quesito de aumentar a produção industrial, mas foi terrível para o biológico, para o cidadão que trabalhava aí, para o proletariado que trabalhava aí. Então tem consequências sociais da segunda revolução industrial, como vocês podem ver, né? Outras consequências sociais que surgiram na primeira, mas foram intensificadas na segunda, era a divisão de classes do ser humano. Proletário e burguês, patrão, empregado, né? Que até hoje existe. Aqui atrás está escrito Union, né? Nessa bandeirinha. Union é sindicato em inglês. E ocorreu uma intensificação dos sindicatos e agrupamentos de trabalhadores para conseguirem medidas mais protetivas contra eles, melhores condições de trabalho. Cara, tinha criança aqui num sindicato na marcha. Tá vendo como, por mais que eles buscassem diminuir, depois viram que era um absurdo ter criança, os caras ainda exploravam. A política tava com muita dificuldade de frear esse cenário trabalhista, mas pelo menos o pontapé inicial tinha sido dado. Na primeira revolução já tinha iniciado, aqui é mais intensificado. O surgimento do proletário e do patrão do burguês é justamente nesse contexto. E o grande filósofo é o Karl Marx. Tem o Engels também, que foram os grandes teóricos que escreveram o Capital, né? E os livros do marxismo. E eles dissertam muito sobre a divisão de classes, que depois que teve as revoluções, dentro do contexto da Revolução Industrial e o setor financeiro assumindo bastante protagonismo no mundo, o dinheiro separou muito a sociedade em classes, e ele é o grande teórico. E, na verdade, assim, ele sendo um teórico filósofo, ele ajudou bastante o sindicato a ter uma forma de argumentar em um meio acadêmico melhores situações de salário, de trabalho, diminuição da insalubridade. O trabalhador precisava de alguma forma apresentar um dado que argumentasse a favor dele, né? E tiveram pensadores que ajudaram. Não foi só o Marx, tiveram bastante pensadores, ele só foi um deles, mas contribuiu para um contexto de maior mobilização da classe de trabalhadores, certo? E dando continuidade, a gente tem a terceira revolução industrial. Na terceira, a gente tem principalmente lá pro fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que puxou muita tecnologia. E a maioria dessas tecnologias foi reaproveitada para o setor civil. Então a sociedade hoje em dia, ela usa muito produto, muito serviço, muita disponibilidade. Tem uma oferta de serviços, né? Muito oriundos da Grande Guerra. Das grandes guerras, na verdade. E o grande efeito é que chegou aqui pesquisa científica junto, né? A intensificação dos centros de pesquisa nas universidades aumentaram a evolução técnica, a evolução científica, a evolução dos produtos, dos processos, dos meios de produção. E aí trouxeram os resultados que a gente vê hoje em dia. Tem aqui alguns avanços e características da terceira revolução industrial. E vocês dão uma lidinha e vocês fixam essas características por meio das imagens, olha só. Nessa terceira revolução industrial a gente tem grande intensificação da robotização, e com a robotização vem a automatização, ou seja, menor quantidade de gente trabalhando, né? Essa mão de obra que antes era usada em larga escala na indústria, hoje em dia precisa se capacitar para poder continuar dentro do mercado de trabalho, senão é excluído, né? Você pode perceber como que
a gente está num processo muito grande de robotização e é difícil você saber como se preparar para o mercado de trabalho, na verdade, né? É complicado, a culpa não é nossa, a culpa... A evolução tecnológica vai indo para frente, a gente como ser humano, num contexto histórico, vai ficando... às vezes é difícil a gente ter a reforma pra gente também acompanhar, né? A evolução tecnológica. A terceira revolução industrial, ela é muito dentro do contexto de computador, de tecnologia, de infraestrutura de comunicação. Fibra ótica, os chips de silício, tudo que facilitou e aumentou a proximidade do mundo em quesito de comunicação, transporte mesmo, aviação, né? Trem-bala, todos esses meios de transporte mais que foram sendo melhorados ao longo do tempo. E basicamente é isso. A terceira revolução industrial também é legal ter em mente o aumento da necessidade da qualificação de mão de obra, com certeza. E o mais forte, eu acho que da terceira revolução é o quanto que o trabalhador tem que estar qualificado hoje em dia. E às vezes é injusto porque pedem qualificações extremas para alguns postos de trabalho que você imagina, caramba, eu preciso disso tudo para ter essa profissão aqui. Às vezes é uma atitude bastante maldosa do mercado de trabalho. Eu não tenho capacidade de julgar porque eu não sou de RH, não sou nenhum recrutador, mas eu como população economicamente ativa, né, eu me sinto muito amedrontado de tanta coisa. Você tem que saber 5 línguas e programar não sei quantas linguagens, e saber fazer isso, saber mexer em computador e não sei o que. Assusta, né? A quarta revolução, ela não é... Ainda oficialmente a gente não tá nela, mas a gente tá caminhando muito pra ela. E assim que o ensino superior definir que a gente está na quarta revolução, essa informação chega nas escolas e a gente passa a ensinar elas. Mas por enquanto as questões não estão cobrando que a gente... que revolução industrial a gente tá? A pergunta não vai ser isso, né? A questão da tua prova vai te botar no contexto. A partir desse contexto, você vai conseguir marcar. A lógica que eu tenho que passar pra vocês aqui das revoluções é o que marcou cada época. E atualmente a gente tá na terceira, mas a quarta tá chegando aí. E que contextos fazem a gente ir pra quarta? A gente vai estar na quarta revolução assim que todos esses processos relacionados à tecnologia se intensificarem de forma extrema. Então, a partir do momento que a gente... basicamente, dependendo do teórico, é só esse... Por exemplo, essa notícia é de um acadêmico, né? Se esse acadêmico for reconhecido pela sua obra no ensino superior, a gente oficialmente entra na indústria 4.0, na quarta revolução industrial, né? Só depende do ensino superior ter as suas definições, mas a gente tá muito Black Mirror, gente, pessoal. É só pensar o quanto que isso tudo aqui, das tecnologias atuais, a gente não imaginava 30 anos atrás, ou na verdade elas já estavam primitivamente há 50 anos, já existiam e foram melhoradas em pouco tempo, porque eu considero pouco tempo. Impressora 3D eu acho magnífico. Eu acho uma tecnologia magnífica você conseguir botar lá no computador que você quer uma engrenagem muito específica do aparelho que você tem. Você sabe qual é a engrenagem que você precisa para consertar ele, você vai lá, monta a engrenagem no computador, imprime ela numa impressora 3D. Cara, isso é maravilhoso, isso é doido. E tem um lado ruim também, tem gente fazendo arma com impressora 3D. Dá pra você fazer fuzil, pistola. Então, a tecnologia existe e quem vai dar o destino a ela é o homem, né? E basicamente, se a gente continuar evoluindo a quarta e talvez chegar numa quinta ou na quarta mesma no universo Blade Runner, eu acho que a tendência do homem é chegar nesse mundo aqui, ó. Eu acho que em pouco tempo, na verdade, as coisas... Tá tendo uns saltos gigantescos que você não dá nem pra acompanhar, cara. É complicado esse mundo. Eu queria fazer uma questão com vocês, pra sintetizar os aprendizados das revoluções industriais. Quais que foram os passos pra chegar onde a gente tá. Então dá uma pausa nesse vídeo, pausa ele, faz, e eu volto pra vocês. Eles querem... A questão quer as afirmativas certas a partir desses enunciados aí. E fazendo a questão aqui com vocês,
a gente vai... Vamos ver se tem alguma errada em alguma dessas alternativas, se eles erraram alguma coisa, né? Ele basicamente está definindo as revoluções industriais e se as alternativas estão certas ou não. Sobre a primeira aqui, ó. Primeira etapa do processo de industrialização, com certeza, né? Senão não ia ser a primeira. Ocorreu entre meados do século XVIII, ou seja, 1750, correto, e final do século XIX, até 1880. Basicamente, isso está certo. Esse processo foi contínuo dentro desse espaço temporal, sim. Reino Unido era a grande potência, com certeza. Das técnicas industriais, sim, principalmente da têxtil, né? Quando comparado ao que conhecemos hoje, era simples. Hoje, óbvio que hoje em dia a gente olha pra trás e vê o que é simples, mas olha só, a gente precisou do simples para chegar onde a gente tá, né? Predominavam questões acerca da máquina a vapor. Era a máquina a vapor a principal máquina, com certeza. Do carvão mineral como fonte de energia, sim. As empresas da época, em sua maioria, eram de pequeno ou médio porte e davam forma ao contexto do capitalismo concorrencial liberal. As empresas da época, em sua maioria... Sim, pequeno ou médio porte davam forma... Quando vocês se baterem com termos que vocês, sei lá, esqueceram ou não conhecem, se vocês viram que tá tudo certo, basicamente a questão vai estar certa, cara. Essa alternativa tá corretinha assim. Esse final aqui, capitalismo liberal, é basicamente a forma de como que o capitalismo se situava na primeira revolução. E era um capitalismo liberal. Não tinha intervenção do Estado de forma geral. E era isso que direcionava o setor comercial do mundo, né? Então a primeira que tá corretinha, sim. Não tem nenhum erro, não. A segunda questão, a segunda afirmação aqui é sobre a segunda revolução industrial. A partir das últimas décadas do século XIX, 1880 a 90. A segunda revolução, na verdade, já começa em 60. 1860, 1870, né? Últimas décadas, verdade. O Reino Unido cedeu lugar de liderança para outros países. O pioneiro da segunda foi os Estados Unidos, com certeza, isso está certo. Mas, de forma geral, aconteceu em todos os países, os principais países detentores dessas tecnologias, certo? Mas o pioneiro da segunda foi o ZEUA. Marcado pela mudança técnica e tecnológica relacionada ao surgimento de eletricidade, com certeza. Petróleo, matrizes energéticas, corretíssimo. Muitas empresas passaram por processos de expansão, enquanto o capitalismo passou nesse contexto, emergiu forte. Corretíssimo a segunda questão. Capitalismo monopolista passou a se fortalecer. O capitalismo das empresas, né? O capitalismo da competição das empresas. E isso foi uma coisa verdadeira ocorrida. Certíssimo. A terceira revolução industrial, também conhecida como técnico-científico informacional, correto, iniciou-se em meados do século XX, principalmente no pós-guerra, né? 1950, 60, você tem o início da terceira revolução. Computador, tenha em mente computador. Fase marcada pelo avanço de conhecimentos e tecnologias que envolvem as dinâmicas industriais, com certeza. Informática, robótica, biotecnologia. Tudo que envolve pesquisa científica, universidade, tecnopolos, né, que são universidades associadas a indústrias incubadoras, define bem a terceira revolução industrial. E todas as alternativas aí estão certinhas. Então é isso. Tipos de indústria, gente. Vocês não precisam se atentar muito a, caramba, milhares, que tipo de indústria. A pergunta não vai te... o vestibular não vai te fazer uma pergunta tão específica. É só você saber da existência para você se situar bem na lógica das questões. Tipos de indústria, ou vai ser indústria de base ou indústria de bens de consumo, né? Existem outros tipos de indústria e não preciso abordar aqui para vocês. Existe indústria extrativista, por exemplo, que pelo nome próprio vai extrair alguma coisa. Se vai extrair alguma matéria-prima de interesse para alguma linha de produção lá que acha necessário esse tipo de procedimento. Então não precisa se ater. Indústria de base é a indústria pesada. É aquela indústria que ou vai fazer máquina para outro tipo de indústria, ou é a indústria que vai fazer bens de produção pesados, sabe? Aquela que vai fazer aquelas barronas de aço, os lingotes de ferro, peças metalúrgicas, produtos para construção civil, vigas de aço, vigas de ferro, grandes janelas, toda essa produção para outra indústria funcionar, correto? Eu tenho uma notícia aqui para vocês sobre
o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustível, né? É um setor de indústria de base que fornece equipamento para produzir bioetanol, tudo relacionado à energia oriunda do caldo de cana, da cana-de-açúcar, que é o setor sucroenergético, né? O açúcar do caldo de cana que eles processam para fazer outros produtos. Cara, a epidemia quebrou eles bonito. E o governo de São Paulo aqui, né? Essa indústria aqui, esse centro é paulista e pediu recurso ao João Dória para fortalecer a indústria dele. Aí a epidemia tá complicando a vida de todo empresário industrial, né? E indústria de bem de consumo é aquela indústria que chega até você. É a indústria que vai fazer a maioria dos bens que você tem contato no teu quarto, no teu banheiro, na sua vida, na sua rotina, né? E os bens de consumo os bens produzidos nesse tipo de indústria podem ser duráveis, né? Tem uma longevidade alta. Podem ser semi-duráveis ou não duráveis. Você não precisa... Consegue gravar isso? Você tem noção do que vai ser bem durável, semi-durável ou não durável? Sabe que existe, tá ótimo. Você não vai chegar numa questão de vestibular e vai pedir pra você definir, me diz aqui o que é um bem de semi-durável, um bem não durável, porque não tem sentido, né? Mas a lógica é você saber que existe indústria de bens de consumo e, principalmente, deixa eu falar pra você sobre obsolescência programada. Se um bem é semi-durável, ele vai durar um tempo e depois vai ser descartável. Hoje em dia as coisas são muito descartáveis. Até mesmo as relações humanas, não é mesmo? E aí, esses produtos descartáveis, eles têm que mover a economia. Se o cara faz um celular que vai durar 50 anos, a economia vai paralisar. E de uma forma muito maldosa e injusta, os caras fazem um celular totalmente programado para não funcionar numa vida útil de 5 anos, que eu acho um crime contra o ser humano, sabe? Você ter que ficar trocando de celular. E isso é uma coisa bastante maldosa. Mas eles atuam desse jeito predatório para conseguir manter a indústria funcionando, senão ia quebrar toda a articulação social e econômica que existe hoje, mantendo o mundo vivo e sustentado, né? E o setor... Mais uma notícia aqui envolvendo pandemia, ó. O setor da indústria de bens de consumo, né? No caso, duráveis. Mas pode... Bens de consumo semi-duráveis e não duráveis até que tá aquecido. Você vai ter que estar tendo uma indústria produzindo comida, né? Não pode parar. Esse setor de bem durável é complicado, cara. Um produto que ele tem uma longevidade maior. Olha o que o presidente da associação falou. Vai produzir pra quê? Não tem pra quem vender, não tem ninguém consumindo. Gente, é isso. A questão é que assim, a gente que não é grande empresário, que não é grande industrial, a culpa não é nossa. E a gente também não é do governo pra ficar lidando com o problema. Então o problema não é nosso. O governo é que tem que ser competente de dar uma sustentação econômica para eles e também para a sociedade civil que não participa de nenhum desses setores, né? E fatores de produção industrial. Se você é um empresário, se você é um cara da indústria, você não pode ser bobo e você tem que ser ligeiro de saber quais são os fatores que você vai procurar para investir a sua indústria. Você, por exemplo, o melhor dos mundos, você quer ter a indústria mais produtiva do mundo, perto das fontes da matéria-prima, das de energia, com uma mão de obra bem qualificada, que vai conseguir operar a necessidade da sua empresa, da sua linha de produção. Você vai precisar estar perto de um centro de desenvolvimento tecnológico, universidade, ensino técnico, para fazer essa mão de obra boa, né? Você vai ter que estar... Sua indústria vai ter que estar perto do mercado consumidor. Quem que vai comprar isso que você vai produzir? Você vai ter uma logística boa, você vai ter que ter uma distribuição facilitada dessas produções suas. Você vai ter que ter uma comunicação perfeita para não ter problema na sua burocracia, na logística, né? A comunicação dentro da logística. E você tem que ter proximidade com outras indústrias que te ajudem, incentivo fiscal do governo. Se você tem tudo isso na hora de montar a tua indústria, você está mais que preparado para vender muito bem o produto que você está pretendendo ofertar ao mercado. Se você for bom de marketing, então você está feito na vida. As indústrias, para fazerem o processo de um sistema industrial, de ter um produto no final para o consumidor poder comprar,
a fábrica passa por uma série de passos e medidas que permitam a sua funcionalidade e a sua eficiência na hora da maquinofatura, né? Na hora de você ter a sua produção lá todinha estocada. Então, hoje em dia, os vestibulares cobram Fordismo e Taylorismo. Acho que isso não deveria nem ser ensinado para vocês, porque é uma coisa lógica. O que for mais eficiente para a fábrica produzir o que tem que produzir, vai ser a coisa mais adotada por todas as outras e vai ser o grande pioneiro. Na época do Fordismo e do Taylorismo, eles era as invenções e a forma de pensar que mais garantia a eficiência na produção para aquela época. O Taylorismo, ele foi um engenheiro, né, que pensou e organizou essa forma de produção. E ele teve essa organização aqui, ó. Ele teve um direcionamento melhor dos movimentos e do tempo de execução das tarefas dos trabalhadores. E aí, depois de um tempo, o Fordismo introduziu a esteira rolante e aumentou mais ainda a eficiência na linha de montagem, né? Então, se vocês pararem para pensar, até então, a primeira revolução industrial, a indústria têxtil na Inglaterra, podia ter até isso em uma escala diferente e menor. Mas foi aqui na segunda revolução industrial que esses processos de montagem foi consolidado, certo? Para a época isso deu certo. Se isso foi iniciado mais ou menos em 1880, em 1929 já deu problema. Produção em massa para consumir massa. Você tem uma esteira rolante, está produzindo pra caramba, no caso do Ford, carro, tu vai produzir tanto carro que todo mundo vai ter acesso, mas em algum momento ninguém mais vai precisar comprar carro. O que você vai fazer com o seu estoque todo? Vai deixar lá? Cara, vai ficar parado, né? E a economia vai quebrar, porque ninguém mais vai estar movimentando dinheiro para lugar nenhum, né? Isso foi uma das causas da crise de 29, entre outras, não foi só a única não. E depois de um tempo, com a evolução das indústrias e com novas formas de produção e tudo mais, a gente chega no modelo just-in-time e toyotismo, né? O toyotismo vem da Toyota mesmo, da indústria de carro, e eles conseguiram se organizar de uma forma a atender melhor demandas e flexibilidade de pedidos dos clientes. E eles não trabalham com estoque, eles trabalham com remessa e com lote, conforme vai sendo pedido pelo cliente, né? O just-in-time é justamente isso, certo no tempo. Então, vai chegar no tempo preciso que você tenha ordenado o que você pedir. Isso não vai trazer estoque para ninguém. Eu tenho uma notícia aqui envolvendo isso de just-in-time e toyotismo dentro do contexto de corona, né? Tem esse almoxarifado virtual que foi criado pelo governo, que é o modelo de compra online para facilitar a chegada dos equipamentos de proteção pessoal e tudo mais, né? E ele não é uma coisa estoquista. Você não vai fazer 260 milhões de máscaras. Você vai fazendo as máscaras conforme o pedido, conforme a necessidade. Se você estocar essas máscaras, quando acabar a pandemia, você vai ter armazenado uma quantidade de produto que sim, com o tempo você acabaria usando nos procedimentos hospitalares normais, mas você tem excesso, você não ia precisar ter feito aquilo tudo, você ia ter perdido matéria-prima. Essas máscaras vão ficar expostas ao tempo, pode deteriorar o produto, né? Então é bem inteligente. Outra coisa, esses processos industriais, eles não são extintos não. Com certeza numa indústria, numa fábrica, você ainda tem o toyotismo rolando solto, sabe? Você vai ter muita esteira rolante e muita linha de montagem e muita fábrica que é just-in-time. Então um interpõe o outro, sabe? Um complementa o outro. Hoje em dia, nenhuma fábrica vai jogar para perder, galera. Os caras vão ser inteligentes e vão procurar a forma mais eficiente de produção. Então eles provavelmente juntam eles juntam os melhores pontos de cada meio de produção para ter o procedimento que melhor gere o lucro para eles. Então não tem muito segredo sobre essa. Essa é a lógica que você tem que aprender da aula, entende? E agora eu quero falar sobre empresa. Indústria, de uma forma ou de outra você chega em empresa. Estudar a indústria e os termos técnicos é você saber o que acontece na indústria.
Mas o que mais cai no Enem, é por isso que eu dei foco nas 3 primeiras aulas no setor comercial, é como que o dinheiro roda por meio das empresas, das organizações empresariais, das organizações industriais, dos grandes corporativistas que estão por trás delas, sabe? Uma pergunta ou outra é sobre, me fala o que é Taylorismo, ou o que é o Fordismo, o Toyotismo. São perguntas muito bobas, é descritivo. Poxa, pra que cobrar de um aluno, me fala aí sobre o toyotismo? Mas cai, gente, isso é um marco de um ensino, na verdade, bobo. Não quero saber o que é toyotismo, cara. Eu quero saber o que a fábrica atualmente faz, que é justamente juntar os pontos positivos de todos os procedimentos, de todos os processos industriais e fazer um novo que seja o melhor de todos, juntando o melhor de todo mundo, entendeu? É meio louco. Organização empresarial é muito interessante. Hoje em dia, você não vê muito monopólio. Se existir monopólio, em grande parte vai ser um monopólio estadual, como ocorre com a Petrobras aqui no Brasil e com os Correios, né? Mas eu não diria que aqui no Brasil tenha monopólio no setor de distribuição, não. Porque você pode pedir Gedlog, você pode pedir FedEx. Você tem outras empresas concorrendo com o Correio, sim. Mas pro Correio tem mais amparo estatal, né? Até então, o governo Bolsonaro quer privatizar os Correios, mas não tá conseguindo, não. Então, o monopólio... Existem monopólios porque tem empresas muito boas em certos serviços e acabam que elas monopolizam, elas têm muita força, né? Mas, hoje em dia a gente tem concorrência de muita coisa. O monopólio existe, mas não é tão presente quanto já foi. Mas existe sim. Tanto existe quanto eu trago esse exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Daqui da onde o Voz Fala, o seu educador. E a gente tá com uma crise de gás muito forte aqui. A crise de energia tá complicado. Duque de Caxias é uma cidade aqui perto da região metropolitana na região metropolitana do Rio de Janeiro, que tinha refinaria de petróleo, muitas refinarias fecharam e tá complicado na área associada à Petrobras, tudo por causa de todo o rolo da Lava Jato, tudo mais que vocês têm ouvido minimamente aí sobre esse setor. E o gás, a Petrobras controla tudo dentro do setor energético. E a Firjan, no caso, ela defende a abertura do mercado de gás natural, pelo menos, para facilitar que outras empresas consigam concorrer e que até aumente a oferta de vagas de emprego quanto mais empresa, provavelmente mais emprego, né? Uma concorrência seria mais saudável quando o monopólio da empresa existe, essa empresa quebra, que foi o caso da Petrobras e deixou todo mundo na mão, né? Um monopólio interessante aqui no Brasil é a Taurus Armas, é uma empresa que faz munição e arma. E, cara, olha esse dado aqui, gente. Ela vende bastante nos Estados Unidos. É a 4ª mais vendida nos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil é maravilhoso. Um país onde, não investe em educação, mas é bom pra caramba em produzir e exportar arma. Pra você ver. Isso é contraditório, cara. É totalmente doido. Mas, é só minha posição e ninguém precisa seguir, ninguém precisa achar o que eu acho, não. Mas eu acho muito engraçado como a gente podia ser mais forte. Por que não volta a valorizar a Petrobras ou os setores energéticos do país? E, bem, a gente tem a Taurus como uma indústria muito forte. Não dá pra entender o que faz a Taurus ser grande. Quer dizer, a arma vende, né? Enfim, educação não. Oligopólio é bastante comum. Oligopólio é o domínio do mercado por pequenas empresas. Monopólio, a maioria vai ser estatal. Oligopólio é o que mais governa o mundo aí. E os tipos de oligopólio que eu vou aprofundar nos próximos slides rapidinho. Por exemplo, o oligopólio ali nesse exemplo aqui é da indústria de carro automobilístico. Eu trago para vocês o oligopólio dos bancos aqui no Brasil. Uma coisa para lucrar no Brasil é banco. Se você vai virar acionista na sua vida futura próxima, investe em banco. Banco não perde, banco não deixa de lucrar nunca. Quer pegar... vocês devem ter uns 500 mil na conta de vocês. Investe em banco, vocês vão ficar ricos, cara. Banco lá, ó, ativo. Dezembro de 18 a gente já tá em crise. Lá, ó, aumentou o ativo do Itaú, Bradesco, essa cambada toda.
Eu não sou muito fã de banco não, cara. Esses caras são muito maus, são maldosos. Muita tarifa, você vai fazer qualquer coisinha, tem que pagar taxa pro banco. E aí, ó, tem um laranjinho, um roxinho, ó, Nubank, Inter. Eu uso o Nubank, né? E eu não pago nenhuma taxa. Até o Nubank quebrar, eu vou precisar correr para outro banco, né? Mas tem alternativas, por exemplo. Então, por exemplo, o oligopólio dos bancos tradicionais, mas e esse oligopólio dos bancos digitais? Podem quebrar essa malandragem de banco tradicional aqui. Cada um é livre para escolher o que quer, mas eu não gosto de pagar muita taxa para banco tradicional, não. Por isso que eu optei por esses bancos digitais aqui que é mais que o suficiente para mim. Sobre trust, gente, é quando uma empresa dentro de um mesmo setor é fundida com outra ou com outras. E elas se fundem e aí surge uma nova empresa que controla administrativamente essas outras, mas elas continuam a existir, certo? Ficou confuso? Sadia e Perdigão ainda existem, mas se juntaram na empresa administrativa financeira Brasil Food, BRF, né? Então, é isso que define uma trust. E isso é vantajoso porque elas se juntando podem dominar o mercado de produtos alimentícios, né? Trust não é... Existe em cada país um órgão que aqui no Brasil se chama... A sigla é CAD. São órgãos que combatem a formação de trusts e qualquer fusões e outras coisas que possam comprometer a livre concorrência. Vocês acham que vai ter uma fiscalização forte? Não. Então isso rola aí adoidado e ninguém tá nem aí. E é peixe grande comendo peixe pequeno e ninguém se preocupa com... A holding é uma empresa que controla várias outras dentro de um setor, em variados setores pode ser, né? Essa holding vai ser uma empresa que faz a parte administrativa. Lembra muito a trust, né? Mas na trust ocorre fusão de empresa para ter o controle administrativo. Na holding não ocorrem as fusões das empresas, das marcas menores. Então, por exemplo, a Unilever é monstruosa, gente. Tudo hoje em dia é Unilever e P&G. Só vejo Unilever e P&G no mercado. E a Unilever você vai vendo as marcas / empresa que pertencem à Unilever, né? Essa imagem que eu tentei pegar pra vocês. Ah, que bom é da Unilever, eu nem sabia. E a Axia é da Unilever, então você pode pegar um sorvete de flocos, sabor Axie 24 horas não te abandona. E é muito louco isso, como que hoje em dia a gente somos 7 bilhões de humanos, ou 8, não lembro, mas na verdade eu acho que a gente tá mais pra marca do que pra humano. Eu acho que hoje em dia, se a gente fosse pegar o ser humano, a gente transformava ele em marca, porque todo mundo não passa de consumidor disso tudo aqui, ó. A empresa comanda o universo todo, gente. Queria falar com vocês de cartel também. Cartel é quando, de forma criminosa, é crime, isso é proibido, as empresas se juntam e atuam de forma ilegal a quebrar a concorrência de outras empresas que possam oferecer perigo para elas. Cartel é você se juntar e favorecer as suas obras públicas por um preço menor ou por alguma vantagem que você viu que você vai ter e você vai quebrar outras empresas concorrentes, né? Acontece muito no setor de transportes, dentro de setor automobilístico, dentro de comida também. Cartel é crime, mas rola solta, é difícil você combater esse tipo de modalidade de crime. E a gente chega aqui no final da aula, eu quero mostrar pra vocês onde que vocês vão usar a lógica dessa aula na vida de vocês. No lugar de vocês serem esse tipo de acionista aqui, vocês vão ser esse tipo de acionista aqui, que conhecendo Revolução Industrial, a gente dá para você conseguir saber como que as empresas hoje em dia existem, qual foi o histórico dessa empresa, que tipo de mercado essa empresa atua, onde que ela atua, o que que ela faz e o que que o teu país ou outro país tem de vantagem para certo tipo de empresa existir. Aqui no Brasil, se você sabe que o setor terciário, ou seja, setor de serviços, serviço do seu dia a dia, do seu banco, do mercado, do serviço hospitalar, você sabe que é forte no Brasil, você vai procurar empresas desse setor para você investir os seus 500 mil da sua conta bancária aí, do seu Nubank ou do seu Banco do Brasil, se você for tradicionalista. Então é basicamente para isso que você tem essa aula. Essa aula é para você saber ter lógica de
como que hoje em dia as coisas são totalmente empresariais e como que você pode se aproveitar da concorrência entre elas e buscar um preço e reduzir os custos do teu consumo. É muito importante para saber como a lei trabalhista está sendo relacionada às empresas. Que tipo de empresa tem uma política boa para o trabalhador? Que tipo de empresa tem uma política horrível? Uma política predatória com o trabalhador que não vai valorizar a mão de obra. E, poxa, se você sabe isso tudo, você boicota, você não compra naquela empresa e você faz ela quebrar, porque você é o principal acionista daquela empresa. Afinal, antes de tudo, todos nós somos consumidores. Acionista pode investir com 500 mil reais, mas o maior acionista de uma empresa é aquela cabeçada de gente que come nela todo dia, no caso de uma empresa alimentícia aqui como a marca Spoleto. Eu achei interessante isso aqui que foi, boicotar a Spoleto porque reduziu o ingrediente de 8 para 6, né? Tem que boicotar mesmo, meu irmão. Eu quero comer bem, eu quero comer como é que, não sei o nome de massa italiana. Como é que é o nome daquela mais... Gente, me esqueci, não é Fugazi. Aquelas tiras de macarrão, sabe? Que parece tênia, solitária. Tu quer comer aquilo lá bonitão? Pô, os Spoletões oferecia 8, foi pra 6. Eu não como no Spoleto não, eu boicoto eles mesmo. Tem que oferecer mais serviço pro cliente. Se você não ter essa noção, você fica muito vulnerável a toda a ação maligna que uma empresa possa ter a ver ou não. E, na verdade, você passa a valorizar melhor ainda as empresas que são boas, as empresas que pensam em você como consumidor. E isso é muito interessante. E chega aqui o final da nossa aula. Eu queria passar essa lógica de indústria, de empresa para vocês, das revoluções industriais para vocês nesse tempo aqui. É isso.